Olá, professor Abner aqui. E na aula de hoje nós vamos tratar do equilíbrio de um corpo rígido sujeito à ação de três forças. Que três forças são essas? São três forças aplicadas em pontos distintos desse corpo rígido. Então, quando se diz três forças, são três forças aplicadas sobre pontos distintos deste corpo rígido. Bem, isso significa que nós poderíamos reduzir, se nós tivermos várias forças aplicadas sobre esse corpo rígido, que fosse possível a gente reduzir a apenas três forças aplicadas sobre esse corpo rígido em pontos diferentes. O que eu quero dizer? Vamos supor que no ponto A nós tivéssemos várias forças concorrentes sendo aplicadas sobre o ponto A, várias forças concorrentes. Então, nós poderíamos pegar a resultante dessas forças concorrentes aplicadas sobre o ponto A e encontraríamos essa força F1, que teria uma direção a depender dessas outras forças concorrentes, depender dessas forças concorrentes que são aplicadas sobre o ponto A. Pegando a resultante das forças concorrentes aplicadas sobre o ponto A, nós teríamos uma força apenas, nós poderíamos reduzir isso a uma força apenas aplicada sobre o ponto A. O mesmo nós poderíamos fazer no ponto B, poderíamos ter várias forças aplicadas sobre o ponto B, e nós poderíamos pegar a resultante dessas forças concorrentes aplicadas sobre o ponto B, assim como também o ponto C. Então, nós poderíamos reduzir esse sistema, como eu disse no início, a unicamente três forças aplicadas em três pontos diferentes desse corpo rígido. Tá? Então, esse é um caso de grande interesse de estudo, né, de um corpo rígido, quando nós podemos reduzir a três forças aplicadas sobre ele, dessa forma, né? Então, por exemplo, nessa figura, vamos considerar então esse corpo rígido aí sujeito à ação dessas três forças, F1, F2 e F3, que tem aí direções, elas podem ter direções e sentidos quaisquer, a depender dessas forças concorrentes aplicadas em cada um desses pontos, né? Bem, se o corpo ele estiver em equilíbrio, e aí eu estou afirmando isso, se o corpo estiver em equilíbrio, né, estático, as linhas de ação dessas três forças, a linha de ação dessas três forças devem ser concorrentes ou paralelas. Elas devem ser concorrentes ou paralelas. Como o corpo rígido está em equilíbrio, a soma dos momentos de F1, F2 e F3 em relação a qualquer eixo, deve ser zero, certo? Então, supondo que as linhas de ação de F1 e F2 se interceptam em um ponto, né? Nesse ponto D, as linhas de ação se interceptam nesse ponto D, somamos os momentos em relação a D, aqui nessa figura, e o momento deve ser zero, né? E a linha de ação de F3 deve passar por D também. A linha de ação de F3 deve passar por D também, como mostra aqui esta figura. Portanto, essas três linhas de ação, elas são concorrentes. Essas três linhas de ação, elas são concorrentes, porque elas interceptam um mesmo ponto, que é o ponto D. Elas interceptam o mesmo ponto, que é o ponto D. Então, elas são concorrentes, né? A única exceção, então, ocorre quando as linhas não se interceptam, ou seja, quando as linhas de ação, elas são paralelas, tá? Então, os problemas relativos a corpos rígidos, sujeitos à ação de três forças,
eles podem ser resolvidos pelos métodos que nós mostramos nas aulas anteriores, tá? Principalmente no vídeo da aula anterior, onde nós começamos a falar sobre as condições de equilíbrio estático do corpo rígido, né? Essa propriedade que acabamos de afirmar aqui, ela pode ser utilizada para resolver os vários problemas, né, graficamente ou matematicamente, a partir de relações trigonométricas ou geométricas simples. Então, agora eu vou mostrar um exemplo da aplicação disso na prática, num exemplo prático, certo? Bem, nesse exemplo, então, nós temos um homem, ele está procurando aqui levantar uma viga de sustentação de 10 kg, essa viga tem 10 kg, e 4 metros de comprimento. Tá? Então ele está puxando ela ali pelo ponto B, está puxando ela aqui pelo ponto B, através de uma corda, né? Através de uma corda. Então o problema pede para encontrar a tração T na corda e a reação em A. Ele, num momento estático, né, desse movimento desse homem, vamos dizer, em um momento estático onde essa viga faz 45 graus com a horizontal, né, e a corda está fazendo 25 graus aqui com esse eixo AB, que é com a viga, né, fazendo com a viga. Bem, essa viga ela tem, então, como o problema diz, 10 kg, e a gente tem que considerar o peso dessa viga, né? Temos que considerar o peso dessa viga sobre o centro de gravidade dela. Bem, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagrama de corpo livre, né, desse problema. E nós podemos observar aqui, então, que nós temos, vou pegar na mesma cor do problema, nós temos aqui uma tensão, né, atração, como ele chama, né, tração T na corda. Nós temos o peso W dessa viga e nós temos a reação em A, né? Nós temos a reação em A. Ficou muito bom essa seta aqui. A reação em A. Então, o diagrama de corpo livre é esse. Então, como também está indicado aqui nessa figura, né? Bem, então, como dito lá na sessão aqui na última parte dessa aula, nós podemos resolver esses problemas de três forças, porque veja, nós temos uma força aplicada sobre o ponto B, nós temos uma força aplicada sobre esse ponto G, que é o centro de gravidade, e nós temos uma força aplicada sobre o ponto A, que é essa força de reação, certo? Então, as linhas de ação, elas se interceptam, as linhas de ação dessas forças, elas se interceptam nesse ponto C aqui, Então, as linhas de ação, elas são concorrentes por esse ponto C, né, por esse ponto C. Então, como dado na sessão anterior. Então, como dito anteriormente, a gente precisa encontrar esse ponto por onde essas linhas de ação, as linhas de ação dessas três forças, elas se interceptam. Então, nós concluímos que essas linhas de ação
dessas forças são concorrentes, e a partir disso nós podemos, através de relações trigonométricas e gráficas, determinar o que nós precisamos para resolver esse problema. Então, aqui, o problema dividiu todo esse caso em mais pontos. Então, colocou-se um ponto E aqui, um ponto F, né, um ponto D, o ponto C que a gente é crucial aqui, né? Então, veja que adicionando-se esses pontos, nós temos aqui, por exemplo, o ponto A, o ponto C e o ponto E, né? Esses 3 pontos formam um triângulo retângulo, onde esse ângulo aqui é desconhecido por nós. Esse ângulo aqui ele chamou de ângulo alfa e ele é desconhecido por nós. O que nós sabemos é o ângulo em que a viga faz com a horizontal, que é 45 graus. Mas esse ângulo alfa aqui nós não conhecemos. O que mais nós conhecemos foi dado pelo problema? Esse ângulo aqui de 25 graus. Esse ângulo aqui de 25 graus. Aqui veja que os pontos A, F, D também formam um triângulo retângulo. Né? A distância AD passa aqui pelo G, né? É a hipotenusa desse triângulo. E aí nós temos aqui 45 graus. Né? Nós temos 45 graus, então é aquele triângulo retângulo que o seu ângulo é 45 graus, então o outro só pode ser 45 graus também, né? Sendo que aqui é 90, né? Aqui é 90 graus. Aqui é 90 graus, então para dar 180, como aqui é 45, para dar 180 aqui só pode ser 45 graus. Então, através disso, nós sabemos aí bastantes informações. Nós sabemos que um triângulo em que ele possui um triângulo retângulo, que ele possui os ângulos internos, 2 de seus ângulos internos são 45 graus, então eles possuem os seus catetos são iguais, né? Ou seja, a distância AF é igual à distância BF. Desculpa, eu acho que eu falei os pontos A, F, D. Não é o D, é o B, tá? É o B. Os pontos A, F e B formam esse triângulo retângulo com ângulos internos, né, de 45 graus aqui e 45 graus aqui. Então, o cateto AF é igual ao cateto BF. E isso é igual a AB cosseno de 45 graus, certo? Só projetar o AB sobre o AF. Então, com isso, a gente tem que o AF é igual a BF, que é igual a... Bem, eu sei que o AB é o comprimento da viga, que é 4 metros. Então, 4 metros vezes cosseno de 45 graus, isso dá 2,83 aproximadamente em metros. Tá? Outra coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte. Como o ponto G é o centro de gravidade desse corpo, e aí eu estaria dando aqui uma informação que a gente não estudou, mas o centro de gravidade de um corpo, uma viga, que é uma barra, é o centro dela, né? É o centro dela, então a distância CD, com essa informação a gente pode afirmar que a distância CD
A distância CD, essa distância aqui, né? Essa distância aqui é igual, obviamente, a EF, né? É igual a EF, que é igual a metade de AF. É igual a metade de AF. Então, isso dá aproximadamente aí 1,41 metros. 1,41 metros. Tá? A distância BD. A distância BD. Essa distância BD aqui, ela é igual. BD, ela é igual a CD bem, melhor, né? Veja que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é 25 graus mais 45 graus, né? É esse mesmo ângulo aqui, né? Esse mesmo ângulo aqui. Então, eu posso encontrar essa distância BD simplesmente fazendo BD dividido por essa distância BD dividido pela distância CD, é igual a cotangente de 45 graus mais 25 graus, tá? Assim eu posso descobrir BD é igual, só passo o CD multiplicando para lá, porque o CD eu já descobri, a distância CD anteriormente, né? A distância desse CD é 1,41 metros, então essa distância BD ela dá 0,515 metros, tá? Se a gente considerar aí o máximo de casas possíveis, tá? E o que falta a gente descobrir dessas distâncias? Falta a gente descobrir a distância CE, a distância DF, que é igual a CE, né? E basicamente é isso, né? Bem, essa distância CE, ela é igual a DF, então. Essa distância CE, ela é igual a DF. Ela é igual a DF. E veja, se eu faço a distância BF, que eu já descobri, a distância BF menos a distância BD, então dá exatamente essa distância DF, né? Então isso é igual a BF menos a distância BD, né? Então CE, a distância CE, que é igual à distância DF, é igual a 2,313 metros, tá? 2,313 metros, 313 metros, tá? Então nós descobrimos todas as distâncias aí possíveis por essa análise geométrica aí das linhas de ação das três forças que atuam na viga, concorrendo sobre o ponto C. A partir do momento que a gente descobriu o ponto C, a gente conseguiu determinar todas essas distâncias. Então, o que a gente precisa fazer é determinar quem é o ângulo alfa. Descobrir quem é o ângulo alfa. Bem, veja que a tangente de alfa é igual a CE dividido por AE. Nós temos essas duas distâncias. Vamos ver. CE nós temos, é 2,313 metros. E a distância AE
a distância AE, onde ela está. Veja, eu não escrevi aqui, ó, mas veja, a distância AE é essa aqui, ó. A distância AE é essa daqui, ó. Se AF é metade, se a metade de AF é EF, então AE é a outra metade, né? Então, AE é 1,41 metros. Ou se eu escrever com mais casas, dá 1,414 metros. Então, metro corta com metro. E o alfa, a gente pode fazer o arco tangente de alfa e a gente encontra que alfa dá 58,6 graus. 58,6 graus. Então, uma vez que a gente tem o alfa, agora fica fácil de resolver o restante do problema, certo? Então, a gente tem aqui o alfa é 58,6 graus. A resultante, essa reação, falei resultante porque nós estamos sempre aí falando, usando R para resultante, né? Mas aqui é R de reação, essa força de reação, ela faz um ângulo de 58,6 graus com a horizontal, então assim a gente pode saber as direções dela, né? E como tem que fazer 90 graus, essa força-peso, que é a força-peso aqui G. Bem, então, essa força peso, né, que é representada por W, ela está na direção J chapéu, né, o sentido negativo de J chapéu. Então, esse eixo Y com a horizontal tem que fazer 90 graus, né? Então, como essa força de reação faz um ângulo alfa com a horizontal de 58,6 graus, o que fica faltando para dar 90 graus é esse ângulo entre esse comprimento, que é o tamanho do vetor W, né, com o módulo da força de reação. E aí, nós também temos como descobrir, esses outros ângulos. Então, eu vou só dar aqui a direção de como descobrir esses outros ângulos, né? Veja aqui que esse triângulo retângulo formado pelos pontos A, E e C, bem, a gente descobriu quem é o alfa, que é esse ângulo aqui. Aqui é um ângulo de 90 graus, então é fácil saber qual que é esse ângulo aqui, é o quanto que falta para dar 180 graus. Ok. Esse daqui é os pontos E, F, D e C forma esse retângulo, e os ângulos internos de um retângulo são 90 graus, né? Então, se você tem esse ângulo aqui, mais o 90 graus, e aí aqui também é F simples, né? Nós também temos um triângulo retângulo aqui, esse ângulo é 25 graus mais 45 graus, aqui é 90 graus, então descobrir quem é esse ângulo aqui, entre o comprimento CD e o comprimento CB, também é simples de encontrar, né? É simples de encontrar por relação trigonométrica. Então, se você soma esse com esse mais esse, né? Esse ângulo mais 90 graus mais esse ângulo aqui, todos a gente consegue determinar. Você consegue encontrar esse ângulo aqui, que dará 110 graus. Esse ângulo aqui dá 110 graus, então esse é o que falta para dar 180, para dar 180 graus. Então é simples descobrir esses outros ângulos. O que a gente não sabe aqui? A gente não sabe a atração. Não sabemos a atração. Então nós podemos utilizar a lei dos senos, e isso basicamente a gente pode fazer que o módulo da tração
dividido por seno de 31,4 graus, né? É igual a 98,1 newtons, que é o módulo da força-peso, dividido pelo seno de 38,6 graus. Isso também é igual ao módulo da reação R, né? Ao módulo da reação R dividido pelo seno de 110 graus, correto? Que é o ângulo oposto ao R. Bem, através disso, nós podemos encontrar quem é o R e quem é a tração. A tração será, através dessa relação, 81,9 newtons, o módulo da tração, e o módulo da reação R, 147,8 newtons, né? Então, a tração R é isso e faz um ângulo de 58. A tração não, a reação R é isso e faz um ângulo de 58,6 graus. A partir disso, a gente pode determinar a direção, então, da reação R. E também é fácil a gente também determinar qual que é as componentes da tração. Bem, é fácil a gente ver que esse ângulo que a tração faz com a horizontal é 20 graus. É 20 graus, como indica aqui a figura. E a partir disso, a gente também pode determinar as direções aí, as componentes dessa tração. Bem, pessoal, então esse exemplo, ele resume bastante uma forma aí de resolver esse problema de equilíbrio estático de um corpo rígido quando nós temos 3 forças aplicadas sobre esse corpo rígido, né? 3 forças em pontos distintos, né? 3 forças em pontos distintos. Uma força no ponto B, outra força no ponto G e outra força no ponto A. Bem, é isso que nós temos por hoje para mostrar aqui uma forma de resolver. Veja que a forma de resolver basicamente é a única coisa que a gente aplicou aqui foi que as linhas de ações das forças elas se encontram em um determinado ponto, elas se interceptam por um determinado ponto. Isso quer dizer que essas linhas de força são concorrentes, as linhas de força são concorrentes, e aplicamos as condições de equilíbrio estático, né? As condições de equilíbrio estático de que a soma dessas forças, no fim das contas, elas têm que ser igual a zero, né? Então é isso, a aula termina por aqui. Foi uma aula mais de aplicação mesmo e menos teoria. Quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários. É isso, deixa aí se você gostou ou não do vídeo. E obrigado, até mais, abraço.